Se você investir naquilo que você não conhece, se você empreender em negócios que você não tem a menor ideia, a chance de dar errado vai ser muito grande. Fazer dinheiro muito rápido pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Se você tá querendo abrir um negócio digital, tá querendo abrir uma agência, comece do começo, assim. Primeiro, quais conhecimentos você precisa adquirir? Você vai investir muita energia, recurso, dinheiro, foco para você tirar um resultado no final. Empreendedor é a pessoa que movimenta recursos, e recursos são pessoas, produtos e grana. Não adianta você contratar se você não tem tempo para estar com aquelas pessoas. Se tem algo que você não consegue, é porque tem algo que você não sabe ainda. Na hora que você souber, vai ficar muito mais fácil conseguir. No digital, todos os funis possíveis e imagináveis têm uma coisa em comum. A empresa precisa fazer dinheiro consistentemente. 95% do nosso faturamento é feito com webinários perpétuos. Cultura é o sistema imunológico da empresa. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, quer aprender sobre gestão de processos, pessoas e estratégias de webinário perpétuo? Então você tem que ficar com a gente até o final desse episódio, porque o nosso convidado de hoje é especialista em gestão de negócios digitais e webinários perpétuos, gente. Ele tá no digital desde 2018 e de lá pra cá já gerenciou mais de 35 milhões de reais em vendas através da prestação de serviços e hoje ele é sócio-diretor na MindMaster Treinamentos, uma empresa que conta com mais de 16 mil alunos. Vamos explorar essa trajetória e conhecer essa história, Marcelo? Vamos explorar agora, sem mais delongas, Carol? Sem mais delongas, chama pra nós. Quem é ele? Vem pra cá, Léo Molina. E aí, galera, vamos com tudo. Legal demais. Vamos com tudo pra esse bate-papo, porque hoje a gente tá com as promessas boas aqui. Gestão e webinário. Tudo acho que que a galera precisa digital tá se você não entendeu ainda o valor desse episódio, então fica até o final com a gente que você vai entender daqui pra lá. E Léo, já começando com o pé na porta, cara, você teve uma história interessante, um background como atleta, chegou a lutar MMA, se formou em nutrição, mas eu queria entender o que é que te fez sair de uma carreira ali voltada pro esporte pra entrar no mercado digital. O que é que brilhou seus olhos nesse mercado? Cara, eu trocava minhas horas por... vendia, né? As minhas horas. Uhum. E no final da minha carreira como atleta, eu trabalhava 10 horas por dia, 11 horas, só que assim, dando aula, né? Então, o que brilhou meus olhos foi a promessa, né? Que acho que muitas pessoas entram no digital, principalmente quando eu entrei, que foi em 2018, que foi a promessa do 100 mil em 7 dias. Tudo que você... Eu lembro de uma copy que eu escutei que foi maravilhosa, aquele texto persuasivo. Quando você lotar a agenda, você vai descobrir que você não quer lotar a agenda. Então, eu pensei, cara, faz total sentido. Eu preciso, né, descobrir outras formas. Tava me formando nutrição, tinha acabado, na verdade, de me formar, tava atendendo, e eu queria escalar programas, né? Na época que o coach deu um boom, eu também tinha essas formações em coach PNL, queria escalar programas, então eu entrei para fazer isso. Foi isso que me chamou a atenção. Arrumar uma forma de escalar sem ficar prendendo meu tempo. Uhum. Queria ter mais tempo livre, né? Uhum. Olha, cansei de dar aula, ganhar dinheiro suando, quero ganhar um pouco de dinheiro com a minha mente, sei que isso fez sentido pra mim. Então foi assim, essa foi a minha entrada ali, meados de 2018. A partir desse momento, você começou a trabalhar já como uma agência de marketing digital? Qual foi o seu primeiro contato com esse mercado? Como aconteceu? Eu comecei a me lançar, né, como expert, fiz um lançamento de mentoria minha, comecei assim, no ano de 2018, assim, nos últimos meses do ano, assim, foi eu tentando me lançar, só que eu não tinha muito recurso, tava aprendendo tráfego pago, não tinha muita experiência, e eu tinha conhecido recentemente um expert, que tinha um canal grande de conquista e sedução, e aí ele tinha feito um lançamento de uma mentoria que tinha flopado. E ele era colega meu, a gente tinha feito uma formação juntos em PNL, e eu chamei ele pra bater um papo, né? Entender o que ele tinha feito. E aí eu só repeti o que eu tinha ouvido nos CPLs ali, né? Nos conteúdos de lançamento. Eu falei, cara, você tá fazendo tudo errado, porque você tem que construir uma lista, que você tem que fazer uma audiência, você tem que fazer um vídeo 2, aumentar a consciência, não sei o quê. Então, aí eu comecei a lançar ele. Então, foi a minha primeira experiência onde eu realmente fiz o meu primeiro resultado, foi lançando uma outra pessoa que tinha audiência, eu fiz certinho ali, né? A fórmula de lançamento na época, e fiz meu primeiro 6 em 7. Então, foi em janeiro de 2019. 17 Legal. de janeiro de 2019. Pra você ver, né? As experiências que você teve lá no passado fizeram com que você conhecesse um cara que um dia, eventualmente, ia querer lançar e você ali se viu coprodutor. Co-produtor.
Não sabia nem o que era coprodutor, mas me vi coprodutor. Que interessante. Nunca vi tanto dinheiro cair na minha conta de uma vez, eu só tinha 30%. Aí ele fez o TED, né? O Pix não tava em alta ainda, né? E aí a gente até comentou antes, né? Eu peguei esse dinheiro e comprei uma moto. Falei, o que eu faço com esse dinheiro? Paguei umas dívidas, porque nessa transição de parar de dar aula, eu era personal trainer de lutas, né? E também já estava atendendo como nutricionista, online principalmente. E já estava vendendo alguns programas. Então vendia sessão de coaching, vendia... Então assim, eu fazia tudo que dava para fazer para ganhar dinheiro. Só que o digital tem uma curva de aprendizado. Então você vai fazer o curso, você vai aprender a fazer página, você vai aprender a fazer tráfego. Então eu comecei a parar de dar aula, comecei a perder alunos. Então comecei a me endividar. Então esse primeiro dinheiro que veio, depois de, sei lá, não tinha feito 6 meses ainda que eu tinha entrado no digital de fato, eu paguei umas dívidas e comprei uma moto. Foi o que eu fiz. E por que você comprou essa moto? Tinha um propósito ou só um desejo? Porque... É igual a galera compra Porsche. Eu até comentei com ela. É que foi só 30 mil que caiu na minha conta. Se fosse 1 milhão, eu tinha comprado a Porsche, pô. Comprei uma Kawasaki Z300. Ok. E meses depois eu vendi ela porque... Fiz merda, óbvio. Porque a primeira crença que eu tive, e eu acredito que a galera que assim, fazer dinheiro muito rápido pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Porque, como todo resultado que vem fácil, talvez você não tenha ainda bases para gerir esse resultado, para manter esse resultado. E na minha cabeça eu falei, fiz uma vez, vou fazer quantas vezes eu quiser. Estou rico. Tô rico. Agora eu vou fazer só repetir. Meu, estourei. Então eu comprei uma moto. Depois disso, lancei mais algumas vezes esse Expert. E... na época eu morava no Rio, finalizei ali minha carreira de atleta, né, profissional, e voltei para São Paulo para abrir uma empresa de desenvolvimento pessoal. Que nessa época era onde eu estava mais apaixonado, estava mais focado nesses assuntos. Desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística, gosto muito disso, até hoje estudo muito isso. E eu abri uma empresa de treinamentos. E para aplicar o que eu estava aprendendo de digital ali, né, vim ali como sócio, a empresa estava quase quebrando. E aí terminei de quebrar a empresa junto com o meu ex-sócio, né? A gente ali depois fiquei, 2019 até o mês de 2020 quase. Caramba, é tempo, hein? Fomos 1 ano aí tentando. E no final falei, cara, não dá mais. Vamos separar aqui as dívidas, cada um com seu prejuízo, vamos. Saí, né? Eu falo que eu quebrei, mas na verdade eu já tava meio quebrado. Não é que eu quebrei uma empresa. Na verdade, assim, a gente não tinha uma empresa. A gente tinha aquele acordo tentando fazer. Vendia um treinamento aqui. Tentava fazer palestra gratuita. Fazia forma de lançamento. Vendia cursos para terapeutas. Cursos para o público final. A gente fez de tudo um pouco. Tem uma história engraçada para você entender como que a pouca experiência com muito dinheiro na mão pode dar errado. Nesse ano, nessa empresa, a gente fez um lançamento de um produto novo, né? Chamava Viver de Terapia. Hoje em dia até existem outros produtos que têm esse nome, mas era o nosso. Primeiro que teve no mercado, Viver de Terapia. Então a gente ajudava terapeutas a usar as técnicas que a gente ensinava e ensinava marketing, vendas também. Construímos essa formação, ficamos gravando, deu certo. Fizemos ali uma primeira live para vender, né? Um lançamento semente. Faturamos 50 mil. Aí veio meu ex-sócio, ele falou assim para mim, tá, e agora? Qual que é o próximo passo, né? Deu certo, né? Faturamos 50 mil. Eu falei assim, cara, o próximo passo a gente vai fazer um lançamento interno. São 3 vídeos, ele é maior, a gente vai captar mais leads e vamos aumentar a coisa. Tá, e quanto que a gente investe em tráfego? Eu falei, 50 mil. Já não faturou 50 mil? Perfil de risco... Sendo que assim, você faturou 50 mil, mas foi eu era lutador lucro 50 mil? Então, a gente investiu, sei lá, uns 5 e voltou uns 50, entendeu? Okay. Aí tinha 50 na conta. Entendi. Né? O saldo da conta era 50. Eu falei, quanto que a gente investe? Eu falei, 50 mil. Eu era lutador de MMA, mano. Perfil de risco. Então, assim, eu achava que, assim, não existia a possibilidade de dar errado. Aí a gente fez, abrimos o carrinho, e aí quanto que a gente vendeu no primeiro dia? Chuta. R$0. 8 mil. No primeiro dia. Primeiro de 7. No primeiro dia. A gente fez uns 7 dias de carrinho aberto, fora o que depois, né? Aí, foi na unha, foi ligando, e baixou os vendedores na gente, foi assim... Mas conseguiu recuperar? Recuperamos. Recuperamos, assim, no boleto, parcelado em 300 mil vezes, né? Até crediário a gente liberou ali, até financiamento pela Caixa, eu acho que a gente liberou naquela ocasião. Mas eu comecei... Mas, assim, a má gestão, a gente não é que esse ano, no meu primeiro ano, de fato, do digital, né? 2019, e entrando em 2020...
eu tive 2 erros. Primeiro erro que eu não entendia sobre gestão de recursos. Então, todo recurso que a gente fez, todo o dinheiro que entrou, eu não soube... Essa história retrata bem o que a gente fazia, né? Era all-in o tempo todo e não tinha a gestão dos números ali. Então, a empresa tem que começar... Assim, uma das coisas que qualquer empresário que tá começando, mesmo que ele seja só ele mesmo uma pessoa na empresa, ele entender os números dele. Verdade. Cara, isso aqui tá dando lucro, isso aqui não tá? Começa por aí. E o segundo ponto é que, assim, cara, eu tive uma síndrome do seguinte, cara, se eu fiz um curso e ele me deu esse resultado, imagina se eu fizer todos. E esse é outro erro fatal. Então, todos os cursos que você falou que pode falar nomes, né, de métodos e tudo Fica à mais, vontade. é tudo tranquilo, beleza. Fiz meteórico e fiz outro curso não sei o que, aí saiu o lançamento do desafio, aí depois saiu não sei o que possuído, aí saiu todos os lançamentos do mercado, eu já estudei, eu entrei em mentoria, então a gente investiu muito do que entrava também com tudo isso, e isso trazia confusão. Porque a gente tinha um modelo de negócio pautado em tentar fazer lançamentos diferentes. Não, agora não é mais 4, agora o negócio não são mais 3 aulas, agora é 4 aulas e tem que ser ao vivo. Não, agora... Então assim, e a gente ia... E você não tem uma curva de aprendizado para você masterizar aquilo que você está fazendo e fazer aquilo escalar e aquilo se tornar um processo para você e de lucro recorrente e tal. Então foram esses 2 erros. Não saber fazer gestão do resultado para que ele se mantenha, porque, empresa precisa fazer dinheiro. E fazer dinheiro consistentemente. Não ganhar dinheiro. A gente ganhou dinheiro. Né? A gente ganhou dinheiro. Então, eu achava que sabia fazer de novo, mas fiz algumas vezes. No ano de 2019, eu fiz 6 em 7, sei lá, umas 5 vezes. Tanto com aquele expert que eu segui lançando até meados de 2020, quanto com essa empresa. A gente fez resultado, mas tudo que entrava não tinha administração desse recurso. A gente ficava pulando de método em método. E a moto se queimou nisso também, então fiquei sem moto no final. Agora me tira uma dúvida, Léo. Você tocou ali naquele ponto, cara, eu era lutador de MMA, então minha relação com risco é muito diferente da relação de uma pessoa normal. Você tá disposto a enfrentar riscos altíssimos. Mas, além dessa parte do risco, o que você tirou desse período como atleta que você conseguiu carregar para seu período como empreendedor? Existe uma coisa de mentalidade, de comportamento? Cara, eu percebi isso logo que eu entrei no mercado de lançamentos. Eu percebi que o lançamento ele tinha uma semelhança com o que eu fazia. Porque o que acontecia? No MMA, a gente marcava uma hora, era uma briga com hora marcada, né? E você se dedicava e dava tudo de si pra chegar naquele momento, na hora H ali, e você fazer a coisa acontecer. Certo? E essa vivência de projetos, que era um projeto, a gente chama na luta de camp. Então, você fazia um camp, você treinava, você se preparava, você estudava adversário, né? E eu acredito que dentro do empreendedorismo, o lançamento é o que mais se assemelha a isso. Você marca uma data e você vai pro tudo ou nada. Você vai investir muita energia, recurso, dinheiro, foco para você tirar um resultado no final. Eu acho que isso, por coincidência ou não, foi uma coisa que me atraiu muito. Porque toda aquela energia que eu tinha de viver de projetos e ter essa adrenalina de vai dar certo, não vai dar certo, eu gostava disso. Então, enquanto tinha pessoas que saíram do mercado de lançamento porque não aguentava mais a instabilidade e o medo que o lançamento trazia, eu gostava. Tanto que, assim, na minha carreira toda eu já passei de 150 lançamentos. Então, assim, fiz muitas campanhas. E eu gostava cada vez mais. Então, assim, só que qual que é a semelhança que você perguntou? É a resiliência, porque eu já fiz mais de 150 lançamentos, só que a maioria dos lançamentos que eu fiz não deram certo. Eu fiz muitos lançamentos que deram certo, mas a maioria não deu certo. E quando eu falo não deu certo, foi desde lançamentos que só empatou até lançamento que deu ruim mesmo. E assim, até desmistificando um pouquinho, tenho muito networking com caras muito grandes do mercado. E, cara, caras grandes erram em lançamentos. O negócio empata às vezes ou dá prejuízo. Caras grandes. Então, lançamento ele tem uma mística ali. Ele tem uma coisa que não é só a ciência da técnica que você tá usando pra fazer dar certo. Eu nunca tive problema de lidar com isso. Porque acho que o MMA é isso aí, cara. Você pode treinar o quanto for. Se encaixar uma mão errada ali, um soquinho que você baixou um pouquinho a sua guarda, um milésimo ali, tudo pode acontecer. Tem um elemento místico na coisa, um elemento de sorte, um elemento de temperatura e pressão. Verdade. E resiliência, porque você... O que acontece? Quando você tá na luta e você marca um dia, chega lá e perde, você tem duas opções.
ou você vai se frustrar e você vai parar com isso porque você vai achar que a derrota é você, ou você vai entender que, pô, esse foi um processo que você pode melhorar. Sim. Né? A derrota, ela ensina. A vitória não ensina nada. A vitória ensina quem já tem sabedoria pra aprender com ela. Mas, via de regra, a derrota ensina muito mais. E aí eu acho que isso é o grande diferencial, cara. Eu já fui derrotado muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Inclusive, até pegando um pouco desse gancho da sua experiência, né, da sua jornada dentro do mercado digital, você tem experiência com agência de lançamento, tem experiência com gestão, hoje é sócio de uma empresa de gestão. O que você vê que é imprescindível hoje para dar os primeiros passos para alguém que quer criar uma agência digital? Legal. No mercado, considerando o momento que a gente está vivendo hoje, né? Considerando o ano de 2024. Vamos lá. O mercado está se profissionalizando, certo? Então, tá claro que, por conta assim, o tráfego tá um pouco mais caro, investir em tráfego não é... Quando eu comecei no digital, eu pagava R$1 no lead. Tinha nichos que o lead ainda era 70 centavos. Isso aqui é quase impossível hoje você fazer um lead, que é um contato que você pega ali numa landing page, algo para um lançamento, para uma campanha, a esse preço, né? Então, eu acredito que quem está começando, existe uma curva de aprendizado que você vai ter que passar. E eu nunca acreditei, não acredito agora em resultados ultra rápidos. Eu sei que tem pessoas que até devem ter vindo aqui que tem resultado ultra rápido, mas assim, são pessoas que são exceção. Via de regra, tudo na vida existe curva de aprendizado, aplico, colho a experiência daquilo, melhoro e refaço. Tudo. Tudo. Qualquer profissão, qualquer carreira. Então, se você está começando uma agência, está começando do zero, primeiro procure entender quais os conhecimentos que você precisa adquirir que você ainda não tem. Tem uma frase que diz, aprendi com um grande amigo meu há mais de 10 anos atrás. Ele falava assim, se tem algo que você não consegue, é porque tem algo que você não sabe ainda. Na hora que você souber, vai ficar muito mais fácil conseguir. Então, se você está querendo abrir um negócio digital, está querendo abrir uma agência, por exemplo, comece do começo, assim. Entenda, primeiro, quais conhecimentos você precisa adquirir. Faça contas, não entre de maluco no negócio, né? E tente realmente conhecer. Né? É até bíblico, assim, você tem passagens em Provérbios que diz que, se você investir naquilo que você não conhece, se você empreender em negócios que você não tem a menor ideia, a chance de dar errado vai ser muito grande. É um conselho milenar. Então, primeiro, entenda o mercado, estude o mercado, assista todos os podcasts que você puder assistir. Se você está do zero, não faça uma loucura, né? Assim, eu sou totalmente contra, larga teu emprego. Você vai, mas o fulaninho largou o emprego, jogou de cabeça e deu certo. Se você investe mais energia em algo, a tendência é que você colha frutos mais rápidos. Mas o fulaninho, com certeza, é uma exceção. Quantos outros fulaninhos fizeram isso e não é contada a história deles num podcast, por exemplo, Exato. E que não deu certo? Então, entenda a sua realidade, o teu contexto. O que você precisa conhecer que você ainda não conhece? É tráfego que você tem que estudar? Fazer uma parceria? Via de regra, fazer parcerias é interessante. Começar com alguém em vez de começar sozinho. Eu comecei sozinho, mas o meu primeiro resultado eu precisei de uma parceria. Entendeu? Eu tinha todo o conhecimento técnico, mas eu não tinha a audiência que ele tinha. Né? Nem a expertise em passar aquele conteúdo que ele tinha. Então, foi... E na época que eu comecei, que eu fiz o meu primeiro como lançador, né? Como coprodutor com o meu expert, ele mandava os vídeos pra mim. Eu editava, subia na plataforma, editava os anúncios, criava as copies, fazia as páginas, colocava os vídeos nas páginas. Tudo que envolve o processo de uma agência. Então dá pra ser urgência. Só que eu já tinha organizado a minha vida pra fazer meio que só aquilo. Ou eu pegava dias inteiros e falava, cara, não vou dar aula, não vou fazer nenhum compromisso, quinta e sexta e vou focar nisso, e ficava 24 horas acordado trabalhando. Era o jeito que eu arrumei pra conseguir vencer essa curva sem perder o ganha-pão. Todo mundo tem que se sustentar. Então, eu acredito que primeiro passo, me alonguei na resposta, mas é esse conhecimento. Cara, entender, não fazer de maluco. Se você conhecer, você vai dar mais certo, tá? Eu acho que essa pergunta que a Carol fez é muito valiosa, porque quando a gente pensa no mercado digital, realmente é um mercado que tem uma barreira de entrada baixa. Né? E as pessoas, às vezes, elas começam no mercado como afiliados ou no drop, mas muitas pessoas começam prestando serviço. Então, às vezes, eles prestam serviço de negócio para tráfego
para negócio local, né? Porque você consegue receber um investimento que paga pelo seu aprendizado. Então, as agências são uma forma de entrada no mercado. Agora, pra galera não entrar de maluco nesse mercado, quais são os pilares hoje por trás de uma agência digital? Que você diria, cara, se você quer fazer uma agência digital que vai se destacar, vai conseguir competir, você tem que focar nesses pilares daqui. Quando você fala agência digital, a gente pode pensar numa agência de lançamentos, né? Você pode pensar numa agência de tráfego pago, por exemplo. Você pode pensar numa agência de social media. O que é uma agência? Uma agência, via de regra, é uma empresa, pode ser uma pessoa única ou várias pessoas que prestam um serviço, normalmente para várias pessoas, para ajudá-las num determinado resultado. Você falou uma coisa bem interessante. Tem muita gente que usa para entrar no mercado esse lance de uma profissão do mercado digital. Eu incentivo muito isso. Muito mesmo. Por quê? Porque quando você, por exemplo, existem algumas profissões que eu posso citar aqui. Você tem o gestor de tráfego, que é o cara que faz os anúncios online. Você tem social media, que é a pessoa que cuida das redes sociais. Você tem o designer, que é a pessoa que faz artes. Você tem hoje várias ferramentas que facilitam isso. Você tem o web designer, que é as pessoas que fazem página. Você tem várias ferramentas que fazem página num clique. E é muito doido, porque as pessoas, elas ficariam de cara de saber como tem pessoas hoje que estão dispostas a pagar, sei lá, R$1.000 por uma landing page, que você com um vídeo no YouTube consegue aprender e fazer e entregar. Verdade. Então, ainda, pra quem tem essa... Vou abrir umas aspas aqui, mas essa malandragem, pra entender esse contexto, cara, dá pra fazer dinheiro rápido, dessa forma. E o que acontece? Se eu não sei nada, eu pego um vídeo que me ensina a fazer uma landing page. Eu contrato uma ferramenta baratinha que em 2 cliques eu tenho uma landing page. Eu vendo essa landing page para alguém, seja para um negócio local, igual você falou. O que vai acontecer? Essa pessoa vai me pagar, eu ainda não tenho experiência, mas eu já vou ganhar mais dinheiro do que eu ganharia se eu fosse um estagiário de qualquer área. E eu vou adquirir mais experiência. Por quê? Porque em contato com qualquer negócio, você começa a perceber o que acontece. Pô, uma landing page precisa de uma configuração, uma landing page vai receber tráfego. E aí você vai interagir com mais pessoas, conhecer mais pessoas. Então, esse ponto que você disse de entrar como uma profissão, escolher uma profissão do digital, pra mim, se você tá fora do mercado, é um meio mais rápido. Eu acho que é mais rápido ter resultado assim, na minha visão pessoal, do que você começar como um afiliado, por exemplo. Porque o afiliado, ele vai ter que ter todo o conhecimento que eu, por exemplo, precisei ter. E que eu bati muito a cabeça. Porque o afiliado, ele só tem o produto de outra pessoa. Ele vai precisar sacar de fazer página. Muitos afiliados recebem até um material pronto ali, mas ele vai sacar de ter que fazer tráfego pago, que hoje já não... Assim, eu falo que não é simples, mas em 6 meses você aprende. Que universidade você consegue... Eu não demorei 6 meses para me tornar um nutricionista e ganhar dinheiro com isso. Total. Entende? Então, tão pouco ganhei muito dinheiro com isso quando me formei. Então, qual que é o lance? Tráfego pago, às vezes você em menos de 6 meses você vai ter 10 clientes, você vai ganhar mais do que um nutricionista que às vezes está 5 anos no mercado, fora os 4 anos de faculdade. Não tem certo nem errado, é uma escolha que você pode fazer. Mas é empreender, né? É você assumir o risco de que isso pode não dar nenhum retorno se você não fazer por onde. Não semear todo santo dia. Como eu sempre vivi essa loucura, eu prestei serviço minha vida inteira. Minha única carteira assinada, ela é do Senai. Era um jovem aprendiz do Senai, eu fiz mecânica de automóveis lá, porque ganhava um salarinho. E é o único que eu tenho, 14 anos. Foi dos 14 aos 16. Não tem mais nada na minha carteira de trabalho, sempre foi prestando serviço. Então eu já me acostumei com a vida de levantar de manhã e falar, cara, tem que fazer a grana do almoço, entendeu? Vivi muito isso. Então pra mim isso já é mais tranquilo, mas eu entendo que pra algumas pessoas, eu tenho vários amigos que depois que viu que, pô, cresci no digital, viu fotos minhas dando palestra e tudo mais, nossa, o que é esse negócio digital? Tô querendo, tô vendo tal. Amigos de infância, por exemplo, que seguiram uma carreira mais tradicional, estão crescendo em empresa, trabalham CLT e tudo mais, né? Aí eu falo, putz, não pergunta pra mim, porque de repente um cara que tá só um passo acima de você vai te falar, vai te dar mais esperança do que eu. Verdade. Muitas vezes você tem uma consciência, eu sei a curva de aprendizado. Aí você fala, aí quando os caras grandes vêm aqui e falam assim, cara, não é fácil, pra empreender você tem que ter gás, você tem que ter força, aí acham que é papo de coach. E não é, mas cara. Não é, cara. Não é. Esse assunto sobre a curva de aprendizado é uma coisa tão interessante que hoje eu consigo olhar pra trás e me ver numa situação
que eu não tive a malandragem que você trouxe aqui, entre aspas, que realmente a gente precisa ter. Que eu acredito que muitas pessoas passam em casa ou estão passando até agora. Mas quando eu era social media, que eu prestava serviço lá para as terapeutas, comentei com você na limusine, teve uma em específico que me chamou, olha isso. E olha que curioso, ela me chamou, ela me deu um curso de um player no mercado, do Rafa Marques. Olha isso. Ela me deu acesso porque ela tinha comprado. Olha isso, ela tinha comprado. E ela, como era terapeuta, ela era expert, né? Ela tinha um perfil de expert. Ela tava procurando alguém que ajudasse ela a estruturar o negócio digital dela, vender os serviços através do Instagram. Só que ela tava querendo fazer um site no Google Meu Negócio. E assim, ela me procurou como social media. Ela falou assim, você faz isso pra mim? Então eu tinha malandragem pela metade. Porque eu falei assim, faço. Claro que eu faço. Aí sabe o que eu fiz? Eu entrei no 20 pila. Eu não sabia fazer site. Eu falei, mano, eu não vou aprender a fazer site num tempo hábil pra entregar isso aqui pra ela e entregar uma coisa bem feita. Quer dizer, na minha cabeça eu não ia conseguir. Aí eu entrei no 20 pila, contratei esse serviço de um cara. Mas empreendeu. Não, Empreendeu. calma. Eu contratei esse serviço. Esse é o ponto final da história. Poderia ter sido um negócio de sucesso. Eu contratei um serviço de sucesso. Eu contratei esse serviço de um cara, achei um web designer, vendi pra ela, paguei ele. Só que eu não sabia o que eu cobrava pra mim, sabe? Eu não sabia o que eu tava fazendo, era uma intermediação, entende? Então, olha só, como que o iCast na minha vida, nesse momento, jogo, né? ia mudar o jogo. Porque, de fato, é sobre isso. No início, quando você tá se propondo a fazer coisas novas, aprender novas habilidades, você vai se colocar em lugares onde... Poxa, você vai ter essa oportunidade, mas se você não sabe ainda alguma coisa, que é o que você trouxe muito bem colocado, você vai ou deixar de fazer ou vai perder dinheiro de alguma forma. Isso que você fez podia ter dado muito certo. Eu sei. Porque, hoje eu sei. Então, qual que é o lance? Que as pessoas entendem as pessoas acham que empreender... Cara, isso aqui é contra-intuitivo. As pessoas acham que empreender é você produzir na força do seu trabalho alguma coisa e vender e oferecer. É também. Mas, na verdade, o cara que é um empreendedor mesmo é o cara que ele sabe gerir recursos e conectar recursos. O que são recursos? Recurso é dinheiro, pessoas e produtos. Então, o que você fez? Você não era web design. Você foi lá, procurou no site, achou. Se o cara te cobrou 100, você tivesse cobrado dela 500 pontos, tinha 400 no seu bolso. Você acabou de empreender sem saber fazer página. Então, gente, você não precisa saber fazer nada. Você só precisa ser malandro, porque o empreendedor não é que ele é malandro. Tem muita gente que acha isso errado, mas na verdade ele tá conectando. Sim. Então o que você Tá fez na época? Exatamente. Você conectou recursos e pessoas, resolveu o problema dela, ela ficou super feliz, foi justo o que você cobrou, e você usou um fornecedor para entregar esse processo. Uma agência pode fazer isso. Você pode vender um serviço numa agência e contratar um gestor de tráfego para entregar a parte que é o tráfego, contratar outra pessoa e só unir isso e ser a pessoa que vende o resultado. Ó, a gente vai ter tal resultado para você. Por exemplo, tem uma terapeuta, ela quer divulgar melhor os produtos dela na rede social. O que te impede de... Você conhece essa pessoa. O que te impede de vender um serviço para ela e buscar uma pessoa para te auxiliar nesse serviço? E assim, a gente tem uma frase que ela é um pouco cruel em gestão, mas sempre tem alguém que vai fazer o dobro cobrando a metade. É assim, porque assim, você tem ótimos profissionais que não conseguem gerar demanda para si. Então eles cobram menos, mas eles são ótimos profissionais. Você tem profissionais que sabem gerar demanda para si e nem são tão bons assim, cobram muito. Via de regra, uma empresa que está no começo, ela tem que preferir o que entrega mais cobrando menos. Entende? O que você fez? Você foi no 20 pila, você pegou alguém que poderia cobrar menos do que ela estava disposta a pagar e você lucrou com isso. Isso é empreender. Sim. Empreendedor é a pessoa que movimenta recursos, e recursos são pessoas, produtos e grana. Se você sabe pegar a grana aqui, colocar ali, e dali vai multiplicar, você é empreendedor. Você está semeando e vai colher. Ponto. Você não precisa sacar de tráfego, você não precisa sacar de... Você faz isso em qualquer mercado. Só que o mercado digital ele é um pouco mais fácil. Por quê? Porque todo mundo tem que estar no digital. A gente falou disso na Limusine. Como é que eu começaria hoje? Sinceramente, eu começaria por tráfego pago. E eu aprenderia a fazer tráfego pago de negócios locais. E eu bateria em todos os negócios locais da minha cidade. Não tem como você não sair com 10 mil em contrato. E você aprende a fazer tráfego pago para negócio local, eu te juro. Se você for um cara, assim, focado em uma semana, o básico você aprende. Subir a campanha. Porque o negócio local, ele não tem uma medição de ROI. ROI é retorno sobre investimento tão direta.
Se o cara sentir no coração dele que o fluxo da padaria dele aumentou, ele vai te amar. E é muito mais fácil você fazer isso a nível local. As pessoas não entendem. Sim. É o que eu faria. Tô zerado, só posso ter uma habilidade. Eu preciso fazer dinheiro, eu escolheria tráfego, negócio local e começaria. Porque é um caminho muito simples, lógico, fácil. Perfeito. Agora você fazer o tráfego, você pode ter um colega que faz o tráfego e você vai ser a pessoa que bate na porta e vende esse serviço, ponto. Sou empreendedor, conectei pessoas e conectei recursos. Acabou. Ele entrega o serviço, eu faço a venda desse serviço e todo mundo ganha com isso. Você sai com a sua porção. Eu tava sendo quase uma QIFI naquela época, eu não sabia. Tava Middleman. Quase conectando, uma porra. Mas olha só, falando um pouco de gestão, né, que é uma das suas principais especialidades também. O que a gente percebe é que a urgência, né, quando uma urgência começa e vai crescendo, uma das principais dificuldades que vai surgindo é na hora de contratar pessoas para fazer parte dessa agência e fazer o negócio crescer e escalar. Na sua visão hoje, com a experiência que você tem hoje em gestão, o que é necessário fazer para contratar bons profissionais, pensando nesse momento em que eu sou uma urgência e aí eu tô crescendo e agora eu preciso de pessoas? Tá. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Você tem um faturamento X, você não tá dando conta da demanda sozinho, você precisa de pessoas. Só que no momento que você contrata uma pessoa, esse faturamento não vai para X vezes 2 porque você contratou uma pessoa. Isso tem um tempo para se readequar. Você tem que contar com isso. Via de regra, o que acontece? A pessoa contrata muito rápido, então ela começou a fazer as coisas, começou a dar certo, aí trouxe um social media, trouxe um gestor de tráfego, trouxe não sei o que, a estrutura começa a praticamente se pagar. E ela não consegue aumentar isso. Por quê? Porque a partir do momento que você tem mais pessoas no seu time, com você, tem a curva de aprendizado da gestão. Antes você era sozinho, você se organizava, você fazia sua lista de tarefas, seu to-do diário, né? Acordava, lia seu milagre da manhã, fazia tudo o negócio sozinho, entendeu? Tomava o seu banho gelado. Tô com a história do banho gelado na cabeça lá, por causa do menininho. Enfim, e aí você fazia a sua gestão pessoal. Quando você coloca mais pessoas, você vai ter que gerir a você mesmo e gerir essas pessoas. Você ainda vai ter suas demandas operacionais e essas pessoas agora precisam ser orientadas por alguém, precisam ser lideradas por alguém. Então, via de regra, quem tá começando esse jogo começa a não ter resultado, começa a ter vontade e sentimento de voltar pra trás, porque quando eu era sozinho era muito melhor. Quando eu fazia, dá isso aqui que eu vou fazer. Melhor. Aí você, pra passar uma demanda... Nossa, eu passei tanto por isso. Pra passar uma demanda para o web designer, é melhor eu já entrar e fazer, porque é só uma alteração, eu mudo lá a cor do botão. Não precisa ele fazer, só que aí você perde uma hora. Entendeu? E aí, o que acontece? Você tem mais pessoas, só que você tem mais trabalho e menos resultado. É isso que vai acontecer. Mas é normal. O que você precisa fazer, então? Você precisa, primeiro, ter clareza dos números. Vou falar isso várias vezes, se for necessário, assim, entenda o número do seu negócio, pelo amor de Deus. Se você contratar uma pessoa e der errado nos próximos 6 meses, você vai conseguir segurar? O teu fluxo contínuo hoje, teus primeiros faturamentos, seus primeiros contratinhos, vai dar certo? Porque se você jogar no all-in, tá jogando a sua vida e com a vida de uma pessoa, cara, que você vai trazer e vai prejudicar se der errado. Então, a ideia é, cara, contrata sua primeira pessoa e você vai passar a demanda para ela e você vai gastar tempo. Não adianta você contratar se você não tem tempo para estar com aquelas pessoas. Tá. Diariamente. Para que ela entenda a sua cabeça, o jeito que você faz as coisas, sua cultura. E resista à força de você fazer. Porque você vai querer fazer. Tem muita gente que começa a criar amor por certas funções. Na Mindmaster eu vivi isso até hoje. Amor por certas funções, assim. Não, isso aqui tem que ser eu. Cara, não tem que ser você. Você tem que estar em coisas mais importantes. E é muito bonito falar na prática, não, o empresário ele tem que estar no estratégico. Cara, isso aí é a realidade de que empresário, né? Eu conheço hoje empresários que têm mais de 100 funcionários, a gente já atendeu lá, que ainda estão fazendo coisa operacional. É o que mais acontece. Então, assim, é uma realidade que não é tão simples acontecer. Mas, via de regra, no início... Entenda seu número para saber se você tem condição de começar com essa pessoa e contrate se você sabe que você pode por tempo, senão a sua tendência vai querer sair, voltar, demitir e voltar a fazer. E aí você fica nesse ciclo, você não cresce porque é pequeno, mas é pequeno porque não cresce. Sim. Vira um ciclo vicioso, né? Uhum. Entendi. E falando de processo de contratação, você tem um padrão que você segue? Tipo, a gente sempre bate muito padrão aqui, o QIFI, né? Os padrões de contratação que a gente faz tem um passo a passo muito certinho que está sendo alterado agora à medida que a empresa está crescendo. Mas dentro das organizações que você participou, você acredita que tem um jeito que funciona legal? Porque realmente contratação em agência de marketing digital é um gargalo, cara. Cara,
Então, o mercado digital, ele tem uma grande vantagem. Porque você normalmente trabalha com PJs e os PJs normalmente vêm com uma cabeça já de meio de empreendedor, assim. Isso é verdade. Cara, eu juro pra você, eu conheço um caso de alguém que ouviu falar de não sei quem que recebeu uma trabalhista. E o maior medo do empresário tradicional é o cara contratar errado e receber uma trabalhista depois e o cara quebrar a empresa dele por causa de uma ação trabalhista. Eu tenho amigos que quebraram muito feio com a ação trabalhista do mercado tradicional, sabe? Só que... Amigos não, tem um amigo, na verdade. Mas no mercado digital você ouve falar pouco disso. Por quê? Porque, deu errado nessa empresa, segue o jogo, vamos pra próxima. Assim, essa galera de prestação de serviço, é muito... Já saca esse jogo. Quando eu tive a agência, eu cheguei a ter 35 colaboradores. É gente. Home office é gente, assim, pra você lidar, você fazer rotinas estratégicas, fazer one-on-one. Eu tive que começar a delegar muitas coisas porque não dava pra fazer sozinho. E eu era aquele sócio porta pra dentro, eu fazia a gestão do negócio, né? Mas eu te falo, cara, na agência, meu processo era muito simples e falho, por isso eu errei muito. Era uma reunião. Ia com a cara da pessoa, legal, vamos trabalhar. Por quê? Porque via de regra, cara, é menos burocrático. Fez um mês aí, é um namoro. Fez um teste ali, um mês. Não deu certo? Próximo. E tem demanda de pessoas, profissionais no mercado. A gente tá crescendo hoje na Mindmaster time comercial. Então, pro time comercial, como nós temos um setor que é educação, infoproduto, área de gestão, nosso avatar ele é bem específico, tem que ter uma tratativa diferente. A gente tá fazendo um processo um pouquinho mais rigoroso. Que são alguns passos, né? Então, tem alguns testes que eu faço, comportamentais com a pessoa. Primeiro candidatou, olhei ali currículo, legal, bacana. Peço alguns testes comportamentais e peço um vídeo. Passou nessa fase? Aí sim, fazemos 2 entrevistas. E aí passou nas 2 entrevistas, uma entrevista comigo, uma entrevista com o CEO, que é o Denison. Passou, a gente contrata por um período de 90 dias de teste, né? Que a gente chama de rampagem, né? Que aí ele vai ter algumas metas pra começar e tal. No processo comercial, a gente tem feito assim, tá? Mas na minha história como agência, cara, era uma reunião, não tinha muito processo não. Por conta que eu acredito que, assim, eu nunca tive esse background de grandes empresas no modelo muito tradicional, né? E eu acredito que foi daí que surgiu essa frase, contrata bem devagar, demite bem rápido, né? Porque o cara pode realmente fazer um estrago na sua empresa. Um funcionário que você demitiu, que você contratou errado, pode realmente fazer um estrago. Mas, cara, se você falar um empresário que começou, tem uma pessoa, 2 pessoas, e ele tem um processo de contratação maravilhoso, não existe. Eu conheço empresas grandes que não tem, sabe? É, de fato, uma conversa com o empresário, sabe fazer? Sei, vamos ver então. E cai pra dentro, né? Porque a pejotização da coisa deixou isso mais dinâmico. Porque é um contrato, 30 dias de renovação, tira, põe... Parece que já é feito pra ser desse jeito, né? É rápido, né? É e o profissional que tá jogando esse jogo, ele entende isso. Não. Ele entende isso. O profissional que tá no CLT, ele já quer uma estabilidade maior, ele quer entrar e saber que ele vai poder ficar lá. Muitos no Brasil, infelizmente, têm a cultura de, se tudo der errado aqui, eu já tenho o nome do advogado. Então, assim, existe, né? Mas até pensando nos PJs que existem, aí tem uma agência e aí eu tô pensando em algumas pessoas, preciso de algumas pessoas para minha agência que vão prestar serviços para determinados clientes. Até para isso, o dono da agência, ele precisa, o que ele precisa para selecionar boas pessoas para esses cargos? Existe algum processo onde o conhecimento de gestão ajuda na hora de selecionar essas pessoas? Existe. Mesmo sendo PJ? Existe. Na verdade, assim, você tem que contratar para trabalhar com você pessoas que tenham a sua mesma vibe que você. E vibe que a gente fala é cultura. Só que cultura ninguém entende o que é. Então, pra gente ensinar o que é cultura, basicamente cultura é aquilo que você não tolera. Tem a ver com gostos, com valores, com coisas assim. Eu costumo dar o exemplo religioso, por exemplo. Então vamos supor que você é uma eu-presa, você está contratando o seu primeiro funcionário. Você é um cara que é totalmente cristão, faz parte da sua cultura, você vai ali na missa todo domingo. Você não tem como contratar um satanista. Começa aí, o melhor cara do... Mas não tem como. Por quê? Porque, cara, é o fit cultural. Esse cara vai entrar em debates de ideias. Talvez como ele leve a vida seja diferente que você. Então, eu gosto de usar esse exemplo bem esdrúxulo, que assim, é a primeira coisa que você precisa olhar. Por quê? Você contrata uma pessoa muito pela postura dela em relação à vida, em relação ao trabalho. Até mais do que o conhecimento técnico dela.
Porque você pode encontrar uma pessoa que é muito boa no que ela faz. Se você não bater com ela, no sentido de cultura, de não tiver a mesma vibe, ela não suporta ficar na empresa. Porque a empresa é mais do que... A gente tava almoçando aqui, vocês estavam conversando de coisas que vocês gostam em comum. Entendeu? Imagina se nada que vocês gostassem tivesse nada em comum. Nossa, a Carol não ia dar, velho. Não ia dar, velho. Vocês não iam se expor, como é que ia ser? Vocês não iam trabalhar todo dia, vocês iam só vir aqui gravar, não ia ter nem essa energia pra gravar com vocês têm. Porque é necessário ter uma sinergia que vai além do conhecimento técnico pra que a empresa se junte, né? É uma mini tribo, cara. É uma mini tribo. É verdade. Você faz coisas parecidas, vocês gostam de esporte, vocês comentaram coisas... Tipo de programa que vê na TV. Exato. E é assim no nosso setor inteiro, né? Porque é como se fosse um pessoal muito alinhado, que não é a mesma realidade, por exemplo, de um DCS. É totalmente comenta, diferente. Um muito Parece diferente. que são empresas dentro da QIFI, assim, ó. Exatamente. Pessoas totalmente Mas diferentes. porque cada área necessita de um perfil comportamental, Sim, né? realmente. Tem áreas que precisam de pessoas mais criativas. Aqui é marketing, papai. Pessoas mais criativas, entendeu? Se mandar vocês bater carteira, vocês vão ficar putaço. Não, a gente quer liberdade, a gente quer expressar, pensar na pauta, ser um negócio diferente. Mesmo assim, você percebe que existe um valor que a QIFI tem, que é uma vibe, assim, vamos chamar, que acho que o pessoal vai entender mais, é uma vibe, é um fit, assim, que geral vai ter. Mesmo sendo verdade. perfis comportamentais diferentes, geral vai ter. E se não tiver, a gente expulsa. Mas cara, cultura... porque, assim, cultura é muito difícil de você entender, porque é uma palavra muito intangível. Mas cultura é o sistema imunológico da empresa. Então, por exemplo, cara... Que legal esse conceito. Se você, por exemplo, respirar uma bactéria, o que vai acontecer? Ela vai chegar ali em algum determinado ponto do teu corpo, o seu corpo vai isolar essa bactéria e vai expulsar. Porque a bactéria, ele vai falar assim, essa célula não é nossa, não faz parte da nossa galera. Nossas células aqui são diferentes. Então, manda o exército pra lá e expulsa. O que é a cultura? É exatamente isso. Então, tem empresas que tem cultura de workaholic. Meu, a gente... tem outras que não. A gente fez esse processo seletivo de vendedores. Teve uma pessoa que não entrou, apesar de ser muito boa, ter muita experiência e ser muito dentro da vaga que a gente estava querendo. Mas ela não tinha um aspecto comportamental ali que era uma ambição. Tipo, que a gente tava procurando pessoas que queriam crescer. Ela, não, tô bem aqui e tal, quero conseguir bater essa meta, mas é só isso e tranquilo e vou me manter aqui. A gente, e ela tinha uma vibe meio terapeuta, entendeu? E isso era, e a gente era totalmente gestão, é pragmático. Mas isso era para um setor comercial que vocês estavam tentando contratar. Porém, em outros setores, talvez seria interessante ter esse perfil. Cara, por exemplo, a gente na empresa, a gente é muito racional, pragmático, a gente gosta de dados. Nosso estilo de gestão é essa. Eu tô sentindo que as coisas não estão bem. Mas você tá sentindo baseado em que dado, né? Sim. Não, mas é robô? Não é isso. É porque uma empresa, ela se mede com resultado. O resultado de uma empresa, normalmente, é faturamento e tudo que vem atrás disso. Faturamento e tudo que vem atrás disso. O faturamento não tá bom. Não é um sentimento. O faturamento não tá bom, é um número. Era 500, agora tá 400, o que aconteceu? Qual outro KPI que deu merda e a gente precisa ir atrás e olhar? Então, a gente é muito pragmático na nossa forma de ver. Gestão, tudo mais, ideias, a ideia já tem filtros nossos, a gente cria IAs. Então, se a pessoa vem com um estilo muito sensitivo, a gente já entende que não vai... Tem pessoas que são mais, da outra vibe, uma vibe, mais terapia, sensitiva, não sei o quê, não rola, entendeu? Eu fui colocar fui testar um sistema pra ficar com a galera ali o dia todo, a galera de marketing e vendas, a galera que tá embaixo de mim, num aplicativo chamado Getter. Já ouviram falar? Sim. Tipo, é um escritório digital. Digital. Pô, meu sócio falou, mano, tá de sacanagem, né? Que porra é essa? Porque é pragmáticozão, assim. Por que você não usa o Discord, cara? Só precisa falar, tem que ter bonequinho. Você fica andando pra entrar numa salinha. Pô, que parada. Entendeu? Então, assim, é a vibe. Se tiver alguém que for diferente, o sistema imunológico expulsa. A pessoa não aguenta ficar. Não. Ou ela vai se arrastar ali dentro. Sim. Então, identificar isso na contratação, mesmo que seja só você na empresa hoje, sou mais um sócio, está pegando na terceira pessoa. Tem que ser parecido com vocês, pô. Entendeu? Momento de vida, talvez semelhante. Legal. Pô, eu tenho filho, sou casado, tenho filho, e tô nesse momento. Se a pessoa que está contratando, de repente, tá nesse momento, tá no diferente. A não ser que você precise de uma pessoa realmente num momento diferente para suprir uma certa lacuna. Legal. Mas se não for, uma pessoa parecida... Porque o brasileiro, ele entra numa reunião, 15 minutos falando de alguma coisa, qualquer, antes de começar o assunto da reunião.
Tem outras nações, tipo o alemão, o americano mesmo, você entra na reunião, o cara já nem te fala bom dia, já vai falando do assunto da reunião. Tem que sair 9h10, a reunião vai de 10 minutos e você falou 1 hora do brasileiro, entendeu? Porque o brasileiro, velho, é isso, a gente troca ideia, conta história. Verdade. Então, se a pessoa vai entrar, vai falar de coisas que não tem nada a ver com ela, não faz sentido, entendeu? Sim. Então, eu acredito que isso é cultura. Cultura é você... Qual é a sua vibe? Do que você gosta? Como é que você toca a sua empresa? Tu tem uma ideia que, mano, não, a gente tá no começo, a gente quer pessoas que vai trabalhar com a gente até meia-noite se precisar. Então, entenda isso na entrevista. Perfeito. Cara, a gente tá crescendo, a gente tá trabalhando até meia-noite, a gente vai te dar condição de crescer aqui também, não seja um... Eu falo muito palavrão, eu tô tentando mudar isso, gente. São meus 7 anos de Rio de Janeiro. E aí, cara, não seja, né? Ajude a pessoa, mostrar pra ela que ela pode se desenvolver ali se ela fazer o que você tá pedindo e traga uma pessoa parecida. Porque se você trouxer uma pessoa que, cara, deu 6 horas, valeu, fechou o computador, né? Aqueles memes de home office, 6-1, pau, fecha o computador e tchau, né? No meio da reunião. Essa aí não tem chance por aqui, cara. Não, Essa não tem definitivamente. Agora, Léo, a título de gestão, expandindo mais sobre esse tema, quais ferramentas de gestão ágil você acha que são indispensáveis para um negócio, uma agência funcionar bem hoje? Cara, gestão ágil é um termo que cresceu muito nos últimos anos, porque antes se falava sobre metodologias ágeis e existem muitas, tá? Hoje nós temos uma metodologia própria que se chama Gestão Ágil 2.0, que ela já passou, a gente já tirou um monte de aresta, ela já está na segunda versão. Que vem desses mais de 20 anos de experiência aí que os cofundadores da MindMaster têm antes de ter uma empresa de educação. Dentro dessa metodologia, a gente usa ferramentas que são comuns e que eu aconselho demais quem está empreendendo, quem está começando a fazer gestão. Aliás, gestão de projetos é uma nova profissão também que o digital está precisando muito e está pagando bem, tá? Mas nós temos duas muito famosas, tá? Na gestão da operação, que é o Scrum e o Kanban. Tá? O Scrum ele é uma metodologia de como você faz a gestão, então ele sugere rotinas, ele sugere uma forma de você organizar o trabalho, ele sugere ali como você vai tocar o trabalho no dia a dia, e o Kanban é como você visualiza esse trabalho. Então o Kanban, a gente usa os dois, dentro do nosso método a gente faz eles se conversarem, que muita gente procura esses conceitos na internet. O vídeo mais visto de Scrum do Brasil, um dos vídeos mais vistos de Scrum do Brasil é nosso. Que legal. Scrum em 7 ou 9 minutos. É um vídeo bem rolado. Todo mundo que pesquisou Scrum já viu esse vídeo no YouTube. Tem milhares de visualizações. A gente explica o Scrum. Mas basicamente a gente amarra esses métodos para serem bem práticos. E a gente tirou muita coisa que não... tá lá no Scrum Guide, né? Como fala que para fazer, mas a gente entendeu que na prática, para a maioria das empresas, não funciona tanto. Então a gente já customizou muito isso. Mas Scrum e Kanban é legal de pesquisar. A gente usa no planejamento estratégico o OKR. Grandes empresas usam o OKR, a gente ensina muito, a gente, tem consultorias que a gente faz, o pessoal paga uma nota para nós irmos lá, fazemos planejamento estratégico com OKR e acompanhar os OKRs, cobrar eles de OKRs, que são objetivos e resultados chaves, é uma ferramenta muito simples, mas na hora que se aplica, ninguém acerta. Porque o que ela tem de simples, ela tem de complexa na aplicação, sabe? E no acompanhamento disso depois. A maioria das pessoas faz os OKRs no começo do ano ali, nossos objetivos, resultados que a gente vai atingir, esquece, fecha a gaveta e vai trabalhar. O digital faz gestão por projeto. O que é isso? Ele faz assim, o que a gente vai fazer esse ano? Hein, Carol? O que a gente vai fazer esse ano? Vamos fazer 6 lançamentos? Vamos, então tá fechado. 6 lançamentos, qual é a data? Isso é a gestão digital, e a gente abomina isso. Gestão começa com objetivos, né? Qual é a visão para esse ano? Quais objetivos a gente vai alcançar, dentre quais vertentes, e quais resultados a gente vai medir. Abaixo desses resultados, vem as iniciativas, que são projetos, processos ou produtos. Aí sim, vai entrar um lançamento, um funil perpétuo, um webinário, um novo produto, para você atingir o resultado. Então a gente começa pelo objetivo e o resultado que a gente quer experimentar, não pela iniciativa pelo projeto. Entendi. Então no digital normalmente a galera grande, tá? Já consolidado, é sempre por projeto, a gestão por projetos. Só que aí é um tiro no escuro onde que você vai alcançar, né? Porque se você não mirou um certo objetivo, você mirou só a ação, como que você vai saber o nível de energia que você tem que colocar para atingir esse objetivo, né? Então o OKR, ele tem essa premissa. O Google difundiu essa ferramenta, mas, cara, toda grande empresa e startup usa o OKR. A gente ensina o OKR como sendo um dos primeiros passos na nossa gestão, né? Na parte do planejamento estratégico. Levamos isso para as empresas em forma de consultoria e ensinamos para os alunos.
Então, cara, OKR, Scrum, Kanban são as mais simples para você pegar. Mas às vezes você pegar esses conceitos separados, eles se confundem um pouco, tá? Eu acho que assim, entendeu essas, sistematizou isso para você e você consegue fazer com ferramentas gratuitas. Então, já resolve uma já boa parte da resolve gestão da muita empresa. coisa, cara. Legal. Agora, na sua opinião e visão, o que é mais importante? Ter processos muito bem definidos ou flexibilidade para se adaptar a um mercado que muda o tempo todo? Essa pergunta é de ouro, hein? Essa pergunta é top. E assim, eu vou trazer uma resposta que não é tão intuitiva. Tem se falado muito sobre no mercado digital, eu não sei a galera que tá começando agora, mas a galera que já tem um pouquinho de história tem se falado, não, eu preciso, que a gente mais escuta em grupos de negócio, são assim, eu preciso fazer os meus processos, não tô conseguindo fazer meus processos, eu preciso definir meus processos. E a gente fala, você não precisa definir processo. E como assim? Quando a gente chega numa empresa que tem mais de 200 funcionários, 100 funcionários, e ela tá bem consolidada nos processos dela, nas coisas que acontecem. Então, por exemplo, vocês já gravaram quantos episódios? Mais de 400. Mais de 400. Então, vocês têm algo que sempre vai acontecer. Primeiro isso. Segundo isso. Eu busco ele no aeroporto, a gente tem que falar essas perguntas, tem que falar sobre isso no carro. Terceiro isso, quarto isso. Vocês têm um processo. Que ele naturalmente foi nascendo. E vocês só foram documentando e agora ele existe. Então, a gente acredita muito nessa documentação orgânica de processo para empresas menores. Isso, enquanto houver o KiwiCast, vai acontecer dessa forma e você vai melhorando em cima disso. Ok, essa é a forma certa de fazer. Não você sentar e pensar, cara, qual vai ser o nosso processo? Então você tá lá no segundo episódio e fala assim, cara, qual vai ser o nosso processo do KiwiCast pra gente sempre fazer igual? A gente não acredita nisso. E às vezes o empresário ele acha que ele tem que parar e pensar em tudo que ele tem que acontecer na empresa dele. E documentar e fazer aquele mapa, né, do processo de qualidade, que se for isso, não, se for aquilo, sim, né, não sei se vocês já viram um diagrama de processo, mas assim, via de regra, empresas pequenas, quando eu falo pequena, cara, menos de 200 funcionários, não precisa disso. Você precisa entender, fazer algo dar certo, algo trazer resultado. E a partir do momento que esse algo vai ser repetido, você começa a documentar. Então, na agência, por exemplo, a gente fazia um lançamento. Esse lançamento gerava uma coisa que a gente chama de backlog, que é uma lista a fazer de um lançamento. O lançamento tem mais ou menos 400 microtarefas. Um lançamento complexo ali, que você vai fazer lives, aulas, material didático, né? Um lançamento bem avançado. Ele tem 400 microtarefas. Léo, o que são microtarefas? Imagina que você vai fazer uma página. Quais são os passos de uma página? Copy, revisão da copy, design, briefing da copy, briefing do design, montar o web design daquilo, aí sai a página. Então você tem várias microtarefas dentro de uma tarefona. O lançamento deve ter no mínimo umas 400. Você fez uma vez, é bacana você documentar isso. Você saber o que você fez. Aí que tá o erro. Você não parou para pensar no processo do lançamento. Se você fez o teu lançamento e você não documentou o que você fez, como é que você vai repetir? Uhum. E eu caí muito nesse erro. O iniciante também. É verdade. O que a gente fez? Aí passa um ano, assim, Black Friday agora, né? O que a gente fez na Black Friday passada? Não sei. E isso nada mais é que um processo que você realizou que gerou um certo resultado. Então, tá fazendo as coisas? Documente, faça um checklist, use o Kanban, são colunas para você entender como suas tarefas estão andando ali, que assim você consegue visualizar o que foi feito, bacana, o que você acertou, o que você não acertou. Aplicar processo de melhoria contínua, tem várias ferramentas ágeis também para isso. E fazer cada vez melhor. Então não para pensar nos seus processos. Documente seus processos organicamente. Legal. E aí vai ficando melhor. Perfeito. Que legal, cara. Vamos entrar em outra especialidade sua agora, que é essa parte de webinários. Vamos aí. Eu tenho certeza que a galera já tá aqui com a cabeça pipocando em conhecimento de gestão. Agora vamos pipocar em outro canto. Cara, primeiro, pra gente abrir esse assunto, pra quem nunca ouviu falar de webinário, explica pra galera o que é um funil de webinário, como é que ele funciona. Vamos lá. Hoje, 95% do nosso faturamento é feito com webinários perpétuos. 95%. 95%, facilmente 95%. Caramba. Lançamentos, é uma campanha que você tem começo, meio e fim, né? Quando a gente pensa em um lançamento digital, basicamente a gente faz uma grande pressão e vende para eles depois, abre carrinho e fecha carrinho, né? Quando você pensa num funil perpétuo, você está vendendo todos os dias. Então é um funil que sempre está recebendo novos leads, fazendo ofertas para eles e vendendo.
O lançamento, para nós, chegou um momento que, pelo nosso custo de tráfego, como ele encareceu, não valeu tanto mais a pena a gente fazer tantos. Então a gente faz 1 ou 2 por ano. Então na Black Friday provavelmente a gente vai fazer uma campanha de lançamento. Todo o restante a gente faz com webinar perpétuo. O que são webinários perpétuos? Vocês vão perceber que no digital, todos os funis possíveis e imagináveis têm uma coisa em comum, que é um vídeo que vende. Eu não sei se vocês já viram algum funil que não envolva um vídeo que vende. Seja um funil que você vai fazer um VSL, página de venda, uma aula de venda, um lançamento, um desafio. Sempre tem um ou mais vídeos e no final esse vídeo tem que fazer uma oferta. A não ser que você fizer uma carta de venda que está só escrito, mas normalmente envolve um vídeo. O webinar ele é uma aula que vende no final. No entanto, esse webinário ele acontece, ele tem algumas particularidades que fazem ele ter a mesma pressão que o lançamento, porém sem ser um lançamento, acontecendo todas as vezes. O nosso webinário, ele é uma aula com uma oferta no final, toda empilhada em copy, com uma copy muito bem feita. O nosso webinário ele é até um pouco diferente do que se vê no mercado, ele tem 2h30, tá? E qual que é a particularidade do nosso webinário? Quando a pessoa cai na nossa página para se cadastrar nesse nosso webinário, então é normal, é um funil de marketing normal. Então, normalmente, como é que funciona um funil? Você tem uma página que vai captar as informações desse contato para posteriormente mostrar uma aula para ele, né? Em troca dessa aula, você me dá seu nome, e-mail e telefone. É assim que funciona normalmente. E você roda anúncios levando as pessoas para essa página. Só que quando chega nessa página, tem lá a promessa da aula, como organizar o trabalho através da gestão ágil. E você dá o seu nome, seu e-mail, seu telefone, só que você tem que escolher um horário para participar dessa aula. Então eu deixo disponível para ela 2 ou 3 horários para rodar essa aula. A minha aula não está disponível assim que ela se cadastra. Uhum. Então a minha forma de rodar é dessa forma. Então a pessoa escolhe um horário. Quando ela escolhe esse horário, ela vai receber toda uma pressão no funil ali, mensagens, e-mails, falando, cara, você se comprometeu, a gente precisa que você venha, senão você vai tirar o espaço de alguém. Então isso ajuda a pessoa a vir na aula. E quando ela vem na aula, essa aula roda naquele momento no link específico que ela ganha da ferramenta. Então ela recebe um link que é só dela, participa da aula e no final tem uma pressão muito grande, empilhamento de pressão que a gente fala, escassez, né? Nessa oferta, ou seja, ela tem bônus para os 15 primeiros, para quem comprar primeiro, tem presentes e tudo mais, que faz ela tomar a decisão naquele momento. Por que é tão poderoso? Então tem alguns motivos. Primeiro motivo, a sensação que a pessoa tem é de lançamento. Porque qual que é a sensação que o lançamento te dá? O lançamento, ele te dá uma sensação de um evento, né? Então, esse funil também tem um horário para acontecer. Eu vou vir naquela sessão, dá uma impressão que eu marquei um meeting com você, eu tenho que aparecer. Verdade. Primeira coisa, então você tem essa sensação do lançamento, e que também a gente faz muita escassez, porque como é uma aula que parece que está acontecendo só naquele momento, ela não sabe se vai ter outra, e eu falo que eu faço uma oferta para os 15 primeiros que comprarem ali e tudo mais, e empilho. Então a pessoa tem aquela sensação do lançamento. Então tanto a pressão do evento quanto a escassez de um lançamento. Só que está rodando perpétuo. Eu libero 4 horários por dia, todos os dias de domingo a domingo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do porquê é tão poderoso. Na minha opinião, uma coisa que ajuda muito na conversão, pra galera que tá começando a fazer, a mexer com digital, é o ambiente que a pessoa está. Então, quando você faz um vídeo de venda no YouTube, você tem várias distrações, né? Marcelo tá falando mais cedo que às vezes passa mais tempo procurando qual vídeo você assistir do que ficando no vídeo, né? Preso lá. Porque você tem muitas... o algoritmo, ele sabe, você fica com tantas opções que você fica maluco ali. Então, fazer um vídeo de venda no algoritmo, no YouTube, com aquela aba, com aquela forma, é um pouco... Tem uma certa distração. Numa live no Instagram tem distração também. O que o webinar proporciona dentro daquela ferramenta? Ele tem só vídeo, a tela do chat, e na hora da oferta aparece a oferta. Ele não tem mais nada. Ele não consegue clicar para voltar, é ao vivo, ele não consegue tirar o som, ele entrou, ele tá imersivo. Isso é tão bom por quê? Para mim, dentro do digital, esse é um ambiente mais imersivo que a gente consegue. Por quê? Qual que é o maior ambiente de conversão que existe para você vender algo em escala? Um infoproduto, uma mentoria. Eu achava que era o 1 a 1, né? Sentar com você, tomar um café e te vender algo, mas hoje em dia eu descobri que não é, que é um evento. Então, eventos têm conversão muito alta porque o evento ele faz uma... Ele cria um ambiente ali, uma atmosfera de conversão. Então, quando há um evento grande, um grande player, esse cara faz um pitch lá no palco, faz uma oferta aniquiladora naquele palco e a galera começa a ir para as mesas,
você tem uma sensação de que, meu, eu preciso comprar e agora você entra naquela vibe. Então, converte muito bem. É difícil a gente conseguir isso no digital. Não é tão simples, né? Só que no webinário, o que acontece? Você tem, naquele chat que você tem, que a pessoa só tá olhando aquilo, e o chat, você pode contar tanto com os comentários que estão acontecendo ali em tempo real, daquelas pessoas que estão naquela sessão, quanto você pode migrar comentários que vão ficar perpetuamente acontecendo em todas as sessões. E fazer simulações de comentários estratégicos para você. Então esse efeito manada, essa atmosfera que tá todo mundo ali querendo, você consegue tudo isso na ferramenta. Então você consegue esse ambiente de conversão poderoso. Então, primeiro ponto que eu falei que é porque é poderoso, né? Você dá a sensação do lançamento. E o segundo ponto, você tem um ambiente de conversão muito grande. Terceiro ponto, que faz o webinar ser tão poderoso. Ele é muito rápido de você testar. Então, ao contrário de um lançamento que você tem que ficar, empilhando, captando lead um mês, não sei o que. Cara, você faz o webinar, você grava ele ou você faz ele ao vivo uma primeira vez. Você testa a conversão dele ali com poucos leads. Você compra um pouco de tráfego, ou se você já tem uma audiência orgânica, você joga pessoas para essa página com 200, 300 leads, você já tem um número bem consolidado de como é que vai ser. Se ele vai converter, se ele não vai converter. E quando você olha esses números, vocês têm a chance de olhar também aonde as pessoas estão saindo do seu webinário. Se tem alguma parte que você pode pôr mais comentários ali para segurar a pessoa. Se tem uma parte que tá tendo uma queda de pessoas, você pode mudar um pouco a copy. Então você testa muito rápido, gastando pouco dinheiro e energia, baseado em outras estratégias. Claro que, como tudo que eu falei aqui, tem uma curva de aprendizado e tudo mais. O que é o legal do webinário? Ele não precisa substituir tua estratégia que você já tem, ele pode complementar a tua estratégia. Então você vai ter mais um ponto de contato, mais um canal de vendas, então é um outro ponto. Ele é uma curva de aprendizado mais baixa, menos energia para você implementar isso. E além disso, né, ele é rápido de testar. Você consegue ter muitas métricas dele, ele é uma captação de leads bem qualificados. Por quê? Hoje a gente une isso com o processo comercial, então você tem a oportunidade de chamar todos esses leads e conversar com eles e vender para eles, ou perguntar para eles o que rolou, que você não comprou. Então você tem pesquisa muito rápido ali com esses caras. Você consegue entender com eles o que faltou para você fazer uma nova versão. Legal. Então, são esses pontos para mim que fazem esse... Hoje, o que a gente faz na empresa? A gente capta 9 a 10 mil leads por mês, tá? Pro webinário. E aí, todos esses leads, quem compra, quem não compra, recebe contatos comercial. A gente sabe, você mede quem foi 25%, quem nem compareceu, quem foi 50%, quem foi 100%. Você pode medir a qualquer momento, taguear o cara na sua ferramenta, para saber qual abordagem comercial você vai ter com esse cara. Então, se o cara viu a oferta, eu vou ter uma abordagem quase como uma recuperação de venda, né? Uma pessoa que viu, mas por algum motivo, alguma objeção ainda faltou. E esse contato com o lead, ele me ensina como é que eu tenho que fazer minha próxima versão para converter mais, né? Então, a gente está fazendo várias versões toda semana, a gente tem uns 2 que estão bem escalados. Um é um campeão, que há 2 anos, ganha de todo mundo ali, escala bem o tráfego. E nós gostamos muito dessa estratégia por conta disso, porque ela dá todo um suporte pro comercial também. Tem pessoas que nem aparecem na aula, porém, são pessoas que se interessaram por esse assunto. Porque a gente já fala, cara, como organizar o trabalho do dia a dia com gestão ágil. Já segmenta muito bem. Então, assim, esse é o lance da nossa promessa. Segmentar muito bem por um assunto, não fazer tão aberto. Porque eu posso perguntar pra esse cara, você tem interesse numa formação em gestão ágil? É uma prioridade pra você aprender isso hoje? Sim, não, tchau. Vai pra nutrição, ou, né? Sim, conversa com o comercial. Então é uma captação de lead. Perfeito. Marketing digital, né? Antes de você ter essas campanhas que faziam checkout e vender automaticamente, como que acontecia marketing? Marketing servia para você atrair leads para jogar na mão de pessoas venderem. É assim que marketing sempre, antes desse advento do digital como a gente conhece, né? Oferta direta. Onde as plataformas começaram a ter checkouts próprios, como aqui o Wi-Fi, e oferecer isso para as pessoas venderem. Mas a oferta direta e o próprio marketing fazer vendas. Marketing nunca fez venda. Marketing vende agora que o checkout está vendendo. Mas ele é uma oportunidade para quem não comprou só com checkout, receber o contato de uma pessoa de verdade. Então, por esses motivos, eu acho o webinar perpétuo tão poderoso, né? E normalmente a galera no Brasil faz assim, uma vez na semana. Então marca um webinar, faz o webinar de quarta-feira, capta lead, e ele tem esse esquema lançamento. Eu gosto mais desse esquema com horário marcado. Já testamos as 2 formas, a gente faz muito teste, que poucas pessoas testam como a gente analisa muito dado. E essa forma é o que mais converte. Porque dá essa sensação que o cara tem um horário com você, é um meeting quase que eu marquei ali com você 1 hora e eu preciso aparecer.
né? Então a gente tem 30% a 40% de conversão na página, ou seja, todo mundo que entra na página, 30% a 40% vira lead, e de comparecimento 30% a 35%. Então pra gente, pra um funil perpétuo, a gente acha isso muito bom. E de quem comparece, né, desses 35%, 6% a 8% compram automaticamente. E aí, se você já tiver mais avançado, você pode oferecer um segundo produto, fazer todo o seu funil ali de upsell, downsell, né, que você oferece um produto depois, um complemento daquele produto principal, depois oferece outro, o pessoal do comercial chama. Então, é uma captação constante de leads. E para quem tá pensando em, sei lá, estruturar um funil de webinário perpétuo, assim como você trouxe aqui pra gente, quais são os primeiros passos que essa pessoa precisa dar e como atrair o público certo para esse funil? Legal. Para você, vamos falar primeiro assim, os primeiros passos, eu acredito assim, você tem várias ferramentas no mercado que fazem webinar perpétuo. Tá? Então, algumas são mais famosas, outras, né, que vão te dar essa estrutura que eu falei aqui. Essa estrutura de um webinário que funciona com vários horários, a ferramenta já dá horário para a pessoa, né, ela tem uma organização tecnológica um pouquinho mais complexa. Você não precisa necessariamente começar com ela. Tá? Tem aí o Webinar Kit, tem o EverWebinar, são as ferramentas, tem Hot Webinar, tem várias ferramentas no mercado aí que você pode pesquisar. O grande ponto, eu acredito, é você testar uma aula que venda no final. Essa aula, tem muita gente que fala assim, isso me confundiu muito tempo, sabe? Eu achava que o lançamento era só conteúdo e depois eu fazia uma oferta. E na verdade, não é. Assim, o conteúdo, ele precisa ser direcionado. Então, qual é o primeiro passo? Você entender que sua aula ela precisa ajudar o lead a entender que ele tem um problema, desenvolver esse aspecto da consciência dele, escalando essa consciência. Cara, eu não sabia disso, eu não entendi onde eu podia chegar com essa solução. Mascarar a tua solução ali no meio de uma aula, mostrar resultados e ali fazer uma oferta. Tem vários scripts na internet, cara. Você acha vários, hoje em dia não é, né? Sei lá, 5 anos atrás você tem um script de copy, mais ou menos era uma coisa de louco. Você acha muita gente ensinando isso. Até no YouTube, você consegue. Você precisa encaixar o que for melhor para tua audiência. E para você segmentar a tua audiência, eu acredito que hoje em dia a audiência ela se segmenta por interesse. Não é mais necessariamente demográfico ali, né? Se é homem, se é mulher, qual região, né? Idade. Muito mais pelo interesse. Então, na nossa promessa, a gente já coloca a gestão ágil. Então, o cara que já está procurando gestão ágil, essa palavra ágil já traz a pessoa um nível de consciência um pouquinho mais elevado sobre esse assunto. Alguma coisa ele já viu. A gente já testou mais abertos. Mas aí não converteu tanto, pra gente não foi tão interessante. Tá? Quando você tem uma empresa muito grande, você vai pro topão do funil, você vai ter braço, marketing, tráfego, copy, para alcançar as pessoas e ao longo de alguns meses converter. Porque ela precisa de nutrição. Quando você está começando, ache uma única pessoa com um único problema e especifique, seja nichado no início. Entendeu? Então, assim, a gente poderia até nichar, né? Como fazer gestão ágil em hospitais. Se tivesse do zero, seria muito mais fácil. Eu poderia fazer toda uma copy usando aqueles problemas dos hospitais, sendo bem específico no meu discurso de venda. E testa isso numa aula ao vivo. Legal. Se você já tem um e-mail marketing, se você já tem audiência, convida as pessoas para uma aula ao vivo e testa a sua oferta. Apareceram 150 pessoas. Quantas converteram na sua oferta? Quantos compraram ali na hora? Depois você automatiza isso. A gente, toda vez que vai rodar um novo webinário, a gente roda ele numa sexta-feira, pra gente funcionar muito bem, ao vivo. E aí depois a gente joga ele pro automático, se ele foi bem. Tem um webinar que não vai bem. Né? A gente testou uma mudança na oferta, a gente faz muito isso, né? Se a gente vender aqui R$1.000 mais caro, será que vende a mesma coisa? Se a gente vender mais R$1.000 mais barato, se a gente tirar esse bônus, se a gente colocar esse bônus. E esses são testes que é rápido da gente fazer. Imagina você ter que fazer isso no lançamento. Quantos lançamentos que dão muito certo, dá errado porque a pessoa tirou alguma coisa que ela nem sabia que era essencial para a oferta dela converter. Entendeu? Inclusive, você tocou muito nesse ponto de teste, né? Teste no digital é muito importante porque mata os achismos. Eu acho que isso aqui funciona, acho que aquilo ali, mas, cara, você tem que testar. A Mindmaster não pode falar, eu acho. É sério, é proibido. Isso aí é cultura, né? Agora, proibido. assim, a título de teste, supondo que um webinário você botou ele para rodar e ele não tá performando como vocês esperam. Vocês têm um processo de otimização em cima dele ou descarta e faz um novo? Como é que funciona para vocês lá dentro isso? A gente vai entender o número.
Então, todo funil, ele tem um fluxo. Então, você precisa entender esse fluxo. Qual que é o fluxo do nosso webinário? Anúncio, a pessoa vai ter contato com o anúncio. Detalhe, a gente roda isso para leads frios na maioria das vezes, tá? O nosso processo de webinário ele já é também uma divulgação do nosso conteúdo, uma distribuição do nosso conteúdo. A gente gasta mais distribuindo o nosso webinário do que distribuindo o conteúdo do Instagram, mandando para pessoas que não viram a gente ainda, impulsionando e tudo mais. Então a gente mostra um anúncio, e primeiro a gente entende, esse anúncio está performando? Primeiro ponto. Como nós conhecemos muito os nossos dados, a gente criou uma coisa chamada Lead Score, que é um dashboard muito louco lá, que vai ficando vermelho ou verde de acordo com a qualidade dos leads que estão respondendo a pesquisa. Isso é legal. Isso é um papo avançado, mas com o tempo entendendo o seu lead comprador, você consegue criar esse negócio. Então, primeiro a gente entende, esse anúncio tá barato, tá caro dentro do que a gente entende que é ideal? Pô, tá barato, mas ele tá trazendo o lead qualificado? Porque às vezes você faz um anúncio que o Meta, o Google distribui pra caramba esse anúncio, sai barato, mas ele traz um cara ruim. E esse cara não converte. Esse cara mancha teu algoritmo, esse cara começa a escalar muito nele, começa a atrair mais caras como ele, porque ele entende que você tá gostando, você tá botando mais dinheiro. Cuidado pra escalar anúncio só porque tá barato. Uhum. Então a gente criou esse processo nosso pra descobrir se o anúncio tá bom ou ruim, de acordo não só com o preço do anúncio, mas também com a qualidade do lead. Legal, depois olha a página. A página tá convertendo nossos 30%, 40% que é o nosso aceitável. Nós achamos os nossos números. É muito importante quem começa a aplicar qualquer estratégia no digital, achar os próprios números. Porque às vezes você vai com base no mercado, meu lead tá R$5, tá muito caro. Quem falou que seu lead tá muito caro? Depende de quanto você vai converter no final. Marketing é ROAS, né? Retorno sobre marketing. Então eu investi 100, voltou 200, isso tá aceitável? Eu investi 100, voltou 300, pô, tá melhor. Eu investi 100, voltou 100, putz, botou imposto aqui, tomei prejuízo. Então, você tem que achar seus próprios números. Então a gente vai olhando, a gente segue o mesmo caminho que o lead segue. Entendeu, Marcelo? A gente segue, primeiro ele viu um anúncio, a gente vê se o anúncio tão bom. A gente vai achando. Aí passou pela página, as mensagens estão funcionando, as mensagens do nosso WhatsApp, a gente faz disparo com o WhatsApp e disparo também com o e-mail. Tá tendo abertura? Deu algum problema na tecnologia? Não, tá funcionando, estão recebendo, tá tudo certo. Vira e mexe acontece, tá? Dá um bug lá na ferramenta, começa a entregar menos, aí, cai o lead score, a gente sabe mais ou menos quantos vende por dia, ontem não vendeu nada, o que aconteceu, tal. É bug na ferramenta, pode ter certeza. Ou o algoritmo que, tráfego, é assim, quem sabe, mexe com tráfego, ele parece day trade, né? Ele vai fazendo assim, tem dia que... Não, a eleição foi só por Jesus, velho. Mas assim, o grande lance é que tende... Outra coisa que a experiência mostrou pra gente. Se você desespera, sai tirando dinheiro, tu vai cagar na tua campanha. Porque se você pegar um período de 6 meses, você vai perceber que tende a uma normalidade. Tende a uma média. Se você olha um mês, às vezes você falou, fudeu, eu vou quebrar tal, mas aí normalmente depois retorna. Então a gente espera de 7 a 15 dias pra fazer qualquer alteração drástica. Legal. Esse a gente já criou, porque a gente, uma vez, foi um mês que foi muito ruim, a gente ficou muito no vermelho. E o que a gente fez? A gente, reduziu 70% da verba, começamos a aumentar nossas ações orgânicas e a gente cagou o algoritmo. Demorou quase 2 meses para ele voltar a performar como ele performava. Então, às vezes, é uma questão de esperar. E não só... E o que o mercado faz? O mercado, às vezes, ele usa o webinar só para captar lead e vende com outras coisas. A gente já vende logo de cara. E agora a gente está no processo de vender outras coisas. Então isso também traz uma segurança maior. Você poder vender outras coisas para esse cara. Você poder ter um comercial, 1 ou 2 pessoas pelo menos que vai chamar esses leads e vai entender o que está acontecendo. E isso no começo, falar com lead, gente, é uma coisa que a galera não faz. E é maravilhoso, cara. Começou a distribuir conteúdo no Instagram, começou a chegar gente no seu Instagram, você tá começando do zero, fala com essas pessoas. Que problema você tem? Como é que não é? Né? Tem que falar. Você vai descobrir muitas coisas que você tá ignorando. Então esse é o processo, cara. A gente segue o mesmo caminho do lead e vai vendo nas métricas pelos locais que ele vai passar. Que legal. E o último é o webinário. Às vezes, tem vezes que o webinar tem uma queda ali, aconteceu alguma coisa, né, que não tá funcionando, né?
Perfeito. Muito Que bom, papo cara, nossa. interessantíssimo, né? Aplicável, né? Aplicável, acho que é a primeira vez que eu aprendi sobre o webinar, Webinário, assim, verdade. com Desse bastante detalhes. Bom, que legal. Foi muito massa. Espero que você tenha gostado e que a galera também, né? Vocês Mas agora a também. gente chegou num momento dinâmico aqui do nosso podcast, que a gente vai Vamos fazer um bate-bola jogo rápido com você, com o intuito de fazer algumas perguntas e você responde com uma palavra, a primeira que vier na sua cabeça, ou no máximo uma frase. Eita. Vou Vamos lá. começar aqui, ó. Simbora. Um erro para ser evitado ao tentar escalar a sua agência no digital. E rápido demais. Uma estratégia que aumenta a eficiência de um funil de webinário. Testar anúncios incansavelmente. Qual é o maior desafio de escalar uma agência digital? Pessoas. Qual característica você acha indispensável em um bom líder? Exemplo. Qual é o principal gargalo da gestão de empresas? Falta de metodologia. Para finalizar, o 80-20 de uma operação digital. Tráfego, copy e comercial. É isso. Perfeito. Tivesse Vou bem considerar uma redondinho, frase. Era pra ser É uma palavra. frase. Não, Tráfego, muito bom, copy. muito bom. Arrasou. É porque senão vai ficar incompleto. É verdade. É, aí uma fulaninho vai coisa... dizer o negócio. Sim, exatamente. Deixa aqui nos comentários, inclusive, pra você, qual é o 80-20 de uma operação digital? A gente vai ler cada um deles, vamos ver se alguém aí Exatamente. concorda ou discorda do Léo, né, Carol? E pode Quero discordar, tem que discordar. Pra gerar um debate, Claro. né, Léo? óbvio. Exatamente. Mas agora, nós costumamos finalizar o nosso episódio. Qual? Achou que tinha acabado? Perguntinha Ah, como, Carol? Uma pergunta mais reflexiva. Topa responder pra nós? Topo. Lança. Vou lá, hein? Então, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando você iniciou no mercado digital que você pode transmitir para quem tá começando e tá acompanhando a gente ali do outro lado da tela? Vou trazer uma mensagem que ela pode ser pra vida. E eu acho que as coisas funcionam sempre muito parecidos, né? Sempre a gente tá lidando com pessoas e... Tem uma mensagem que eu gosto muito, né? Tá aqui, ó. Não é mentira, né? Igual, né? Tá aqui. Que é o seguinte, assim... só tem duas formas de você viver, né? Ou tudo é um milagre ou nada é um milagre. Então... a vida, ela acontece por nós e não pra nós. Então, nem sempre os resultados vão ser do jeito que você gostaria que fosse. Na verdade, nem sempre, quase nunca. Porque um resultado que seja mais dinheiro na conta, que seja qualquer tipo de coisa que você considere sucesso, ele depende de N coisas que você não controla. Mas ele também depende de N coisas que você controla. Então, foca no que você controla e você não é o teu resultado. Então, é isso. Haja como se tudo fosse um milagre e tira aprendizado de tudo. Pra mim, se você tá no começo, isso é o essencial. É o que vai te diferenciar de qualquer outra pessoa. Top. Bom demais, isso, hein? cara. Finalizamos com chave de ouro. Verdade, E né? temos o quê? Presentinhos. Temos presentes pra você, Que Léo. isso, cara. Tá Mais achando que vai, mais uns mimos que o Wi-Fi. vai sair daqui de mãos abanando? Que isso, rapaz. Show, Olha aí. obrigado, Emerson. Pô, Olha muito lá. obrigado. Mimosinhos. Que da hora. Você usa óculos? Eu usava. Deve ter usado uma foto mais antiga. Por quê? Eu fiz uma cirurgia recentemente. Recentemente, então é uns isso. meses atrás. Ok, então é isso. Fidedigno, então. Ok. Eu digo, não, com certeza. Esse presente é pra agradecer, Eu cara, você ter amei. aceitado o convite, ter vindo aqui compartilhar tanto conhecimento A que é minha esposa vai extremamente amar relevante. mais ainda, você não tem noção. Tenho certeza também, Léo, que a galera vai querer continuar te acompanhando depois de ter absorvido tanto conteúdo relevante contigo. Já deixa aí suas redes sociais na telinha, vai aparecer pra galera te seguir. Show de bola. Insta do Léo Molina, né? Não posto muito, mas você pode ir lá trocar uma ideia comigo, eu vou adorar conversar com você. E da minha empresa é Mind Master Agile. Show. Vai aparecer aí na telinha. Ah, show de bola. Que legal. E pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o quê, Marcelão? Pra você que ficou com a gente até o final, em primeiro lugar, parabéns. Agora, tá vendo aí como você foi agraciado com esses conhecimentos extremamente relevantes pra sua operação? Agora o próximo passo é botar em prática, né? Mas antes de botar em prática, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast e aproveita, deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu desse episódio valioso, além do 80-20 do digital. Carol, onde é que a gente encontra essa galera maravilhosa? No próximo KiwiCast é um compromisso e é por isso que nós nos vemos lá. Tchau, tchau, galera! Valeu! Tchau, tchau.